Então, nos últimos 2 vídeos sobre procrastinação e sobre o ideal do eu, a gente tocou assim meio de lado assim o tema da autossabotagem, que é um negócio assim que eu escuto muito em atendimento, eu recebo muitos textos sobre isso, enfim, em vários lugares esse tema aparece assim, eu me autossaboto e tal. Eu tenho muita desconfiança dessa noção, eu vou explicar pra vocês por que eu tenho e vou tentar propor pra vocês um modelo que me parece mais interessante pra pensar isso, tá? Que tem muito a ver com os últimos 2 vídeos. Então, se você não viu esses últimos 2 vídeos, talvez seja legal você assistir. Mas se não, vamos aqui e a gente vê como é que a gente se entende. Bom, autossabotagem, né? A impressão de que você tem um gozo, um prazer na sua derrota, né? A vitória na derrota, assim. Eu busco porque você, por alguma razão, gosta de perder, gosta de sofrer. Eu desconfio muito desse conceito, assim, desse masoquismo que está lá no Freud, né? No Problema Econômico do Masoquismo. Vou botar esse texto dele aí para quem quiser ler, mas que é um texto muito legal, mas eu desconfio muito. Eu vou contar uma historinha do Martim, meu filho e tal, rapidinho para vocês pensarem aí, que eu acho que é um bom exemplo. Só para a gente pensar, uma história. Então tá, Martim aprendeu a jogar War. Vocês jogaram o War e tal. O War, assim, é um negócio, é um enfrentamento. O nome do jogo é War, enfim. E ele então vai pensando nos nossos sistemas afetivos básicos, que a gente fala, nossas necessidades afetivas, que está embaixo também o link desse vídeo, chama os 7 afetos básicos, né? Tá aí embaixo para quem quiser ver, que é a base de tudo isso que eu estou falando, talvez. Nas nossas necessidades afetivas, o War está lidando diretamente com a necessidade de dominação, né? Obviamente, né? A guerra, a disputa, território, tudo isso é a necessidade de dominar. Mas aí beleza, a gente então joga em casa, tem lá, eu em geral perco nos dados, eu sou muito ruim nos dados. A Flor, né, bom, vocês conhecem, a Flor, ela ganha muito e o Martim tem uma variação, assim, às vezes ele ganha, às vezes ele perde. Eu não entendo a lógica dos dados, o que faz uma pessoa ganhar ou perder, a princípio eu acho que nada, a princípio eu acho que é o acaso. Mas, estranhamente, ela ganha mais do que eu e ele flutua. E aí, às vezes ele ganha bastante, às vezes ele perde muito. E aí o que acontece é assim, ele opera entre 2 sistemas mágicos de pensamento. O Martim flutua entre 2 sistemas mágicos de pensamento, ele tem 7 anos, né? Então ele acha, das duas uma, ou que ele vai dar um jeito de jogar o dado que vai bater assim, que ele vai tirar 6 e 6 e que ele vai ganhar. E ele fala, eu sei um jeito e tal, que eu vou pensar uma coisa, eu vou cantar uma música, né? Superstição. A base do nosso pensamento mágico, assim, regendo nossa vida, né? Assim, não, se eu fizer assim, bater na madeira e tal, vai acontecer. Superstição. Ou então ele começa a fazer uma coisa, quando ele começa a perder, ele faz o seguinte, antes de jogar, ou às vezes logo depois que ele joga, ele fala, eu já sabia que eu ia perder. Ou então, já sei que eu vou perder. Já tinha certeza que eu ia perder. Eu sabia que eu ia perder quando ele perde, né? Eu sabia que eu ia perder. E aí, falando isso, é como se ele magicamente tivesse se protegido da derrota. Então, ele venceu, ele acertou que ele ia perder, né? Então, tem uma defesa que ele arma, que ele mesmo monta contra a possibilidade de derrota. Então, se ele perder, não, na verdade, eu não perdi de verdade, porque eu sabia que eu ia perder. Então, nesse sentido, a gente consegue pensar a autossabotagem, talvez, né? Tem vários jeitos de pensar, mas talvez como uma espécie de defesa para uma elevação de tensão muito grande, que é o confronto, que é o confrontamento, né? Que é esse enfrentamento. Tem uma elevação de tensão muito grande, vira uma ameaça, um medo, e aí você fala, eu vou perder, eu já sei que vou perder, e você se desvincula dessa ameaça e você se protege, né? Então, por exemplo, nas relações amorosas, o sinal de angústia que vem da possibilidade do abandono é muito intenso, insuportável, e aí você rompe, corta o laço, sai de uma vez, e aí você fala, não, fui eu que terminei, fui eu que saí, eu sabia que ia ser assim, ou então eu tinha certeza que não ia dar certo isso, eu sabia mesmo que não ia dar certo e tal. Então, nesse sentido, não é exatamente um gozo, com a derrota, mas é uma diminuição da tensão que vem da possibilidade da derrota. A possibilidade do abandono, no caso das relações amorosas, ou da derrota na dominação, ali no caso do War, ela é tão intensa, a possibilidade da derrota é tão intensa, tão insuportável, que você dá um jeito de dar uma volta e falar, sou eu que estou saindo. Mas nesse sentido não é masoquismo, você não quer sofrer com isso. Com isso você está diminuindo a ameaça, você está tentando se defender. Então, na minha perspectiva, a autossabotagem, na verdade, é sempre um mecanismo de defesa. Ela é sempre uma tentativa de se defender de algo que poderia te botar em muito risco, né? Então pensa aí se vale nas suas relações pensar desse jeito. Não é que você se auto-sabota naquele emprego ou naquela outra coisa e tal e tal. Por exemplo, nas relações amorosas, é claro, tenho muito medo de ser abandonado, então o que eu faço é que eu corto antes, eu me afasto, eu me isolo e tal, pelo medo do abandono. No campo profissional, eu tenho muito medo de falhar.
muito medo de falhar. A possibilidade de falhar, me lembra o que a gente falou ontem, de não conseguir estar à altura do meu ideal do eu, e aí desapontar meus pais ou as figuras que me importam, quem quer que sejam, e aí essa elevação de tensão da possibilidade do fracasso é muito intensa, então você corta o laço antes. Você fala, fui eu que larguei, não deu, eu sabia que ia dar errado mesmo, eu sabia a vitória, eu tinha certeza, tá vendo? Cara, eu tinha certeza que ia dar errado, eu sabia essa pessoa não valia nada, esse emprego não era tão bom mesmo. É uma enorme defesa, e aí com isso você tem a impressão de você se alivia, né? Você fala, ai cara, graças a Deus, acabou essa tensão de não saber se eu ia conseguir, de não saber se eu ia dar conta, de não saber se essa pessoa gostava de mim ou não, o que estava acontecendo com esses sinais trocados, que diabo era isso, de não saber se o dado ia dar 5 ou 3 ou 2, de não saber do acaso da vida. O acaso da vida é insuportável tantas vezes, e a gente cria pensamentos mágicos para se defender, para tentar se proteger, e aí criar algum tipo de impressão de que a gente está saindo com uma vitória daquela história, mas na verdade você está se defendendo. E você faz isso porque você quer se machucar, porque você gosta de sofrer? Não, porque você quer se defender. Querer se defender, entender as experiências como ameaças, não é masoquismo, é tentativa de sobrevivência, só que ela se volta contra você. Como tantas vezes as nossas tentativas de defesa, os nossos sistemas autoimunes, assim, psíquicos, se voltam contra a gente, impedem a gente de enfrentar a vida, de processar a vida e de talvez ter alguma experiência boa naquilo que pode vir, daquele emprego, daquela relação, daquilo que quer que seja. Mas a gente arma as defesas e se livra o mais rápido possível para não correr o risco, entendeu? Faz sentido para vocês essa perspectiva? É uma questão, pensem aí. Me digam. Já a gente continua, tá bom? Tchau, gente. Até já. Obrigado.